Deixa eu fazer uma observação que vai ser importante na próxima aula, né? Aqui está a placa, né? Deixa eu fazer, talvez... um desenho mais ou menos assim. Então, a placa de onda, certo? Ela muda o estado de polarização, né? Vou falar de placa de meia onda, talvez. Se eu venho com uma onda, digamos, polarizada, digamos assim, certo? Então eu vou produzir uma onda digamos que ela rode, né, a polarização de Ferradianos, certo? Ela roda em relação à direção de propagação, tá certo? No caso, rodou para cá, né? Certo? Se eu for para lá, né, vai rodar de volta, certo? Então, se eu for para cá, ela roda de volta. Se eu botasse de volta dessa mesma condição, ela restauraria essa polarização. Na aula seguinte, a gente vai ver que o meio giromagnético ele é diferente, certo? Se ele roda para cá desse jeito, se eu voltar para ele continua rodando para o mesmo lado, certo? Que é algo que a gente não pode fazer com esse cristal aqui, certo? Isso não poderia ser feito. Ou seja, esse material é recíproco. O que a gente vai ver na próxima aula é não recíproco, tem essa propriedade. Porque lá a gente aplica um campo longitudinal que ele quebra essa reciprocidade, certo? Então, só para a gente saber bem, né? Ou seja, a característica aqui depende da direção de propagação. Se volta para lá, faz, né, do mesmo jeito, certo? Sempre para cá, né? Mas no caso do recíproco, a gente vai ver que isso é diferente, né? Isso é interessante. Então, aí na placa de quarto de onda, a gente colocando lá, né, uma ângulo de φ igual a π sobre 4, tá certo? E usando, né, suponha, usando delta igual a π sobre 2, por exemplo, né? Você, fazendo as contas, obtém uma matriz de Jones no sistema de laboratório dado por essa expressão, né? Por exemplo, se você jogar uma onda linearmente polarizada na direção x, né? Se você olhar para essa expressão aí, W, né? Sobre r de 2 exponencial de menos j gama, né? Que é um fator de escala só, né? Fase comum a todas as polarizações, né? 1 menos j menos j1, essa seria a matriz de Jones para uma placa de quarto de onda. Né? Então, se você vier com o campo polarizado na direção x, ou seja, E de entrada, né? Igual a chamar assim, é 0, né? É melhor fazer assim, 1, 0, tá certo? Então, o campo da saída vai ser o produto dessas matrizes aí, né? Tem o fator lá, tá certo? Primeira linha, primeira coluna dá 1, certo? Segunda linha, primeira coluna, menos j. Tá? Temos aí uma onda CPE, no caso, quando é negativo. Né? Então, LPX, você produz uma onda CPE, né? Se você viesse com LPY, né, você produziria CPD. Né? Então, é interessante as características. Né? Você produz ondas sincronamente polarizadas. Né? Aí você tem algumas, nessa tabela aí, as propriedades de alguma dessas placas. Né? Isso é interessante a gente até guardar essas informações, porque de vez em quando precisa, né, selecionar um dispositivo desse para fazer certas modificações nas suas feixes de luz. Né? Então, é bom saber essas características aqui, tá certo? A de meia onda, né, faz isso, né? Roda a polarização, tá certo? XYX, né? CPD vira CPE, por exemplo, não falei. CPE vira CPD, se você entrar com a rotação φ, ela roda de 2φ, né?
está aqui colocado. Ela de quarto de onda faz isso. LPX, CPE, LPY, CPD e vice-versa. Observe a reciprocidade, né? CPD, LPX, certo? CPE, LPY, né? Certo? Ok? Deixa eu parar por aqui. E segunda a gente termina a última aula, certo? A nossa lista estava que dia mesmo? Então, a gente passa nova e vou começar a pensar no trabalho. Certo?